avaliar se um aluno está pronto para ir para as pontas? Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo para a dica de hoje, professores. E hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre como é que a gente faz esse processo de avaliação, né, para avaliar mesmo se um aluno está pronto ou não para começar a fazer aula de técnica com pontas. É um assunto que deixa os alunos muito ansiosos, né? A grande maioria das pessoas entra para o balé porque tem o sonho, né, de dançar nas pontas dos pés, e a gente como professora, a gente sabe que o negócio não é tão simples assim. Fazer aulas de ponta é difícil, né? Acaba exigindo demais da musculatura, da estrutura física da bailarina, no caso, e da estrutura mental. Muitas bailarinas desistem do balé depois que começam a fazer pontas. Então a gente sabe que a gente tem todo esse meio de campo para lidar, coisas que os alunos nem imaginam, né? Que a gente passa por toda essa situação que a gente precisa aprender a lidar. E além de tudo isso, a gente tem que virar para o aluno e falar, não, vai, você está pronto para fazer aula de ponta, vamos lá. Ou virar para o aluno e falar, olha, ainda não dá, né? Então hoje eu vou falar aí de 3 aspectos que eu considero importante a gente avaliar na hora de falar para um aluno se ele está ou não apto a começar a fazer aulas de ponta. Primeira coisa que é fundamental para um aluno fazer aulas de ponta, imagino que você já deva saber disso, professor, é a questão do quanto ele tem domínio da técnica, né? Não adianta, o aluno entrou hoje, eu já começou a fazer balé hoje, eu já coloco ele hoje fazer ponta, sendo que ele não sabe nem o que é fazer um relevé sussu, sim? Então, o quanto ele conhece da técnica da dança clássica é importante para a gente saber se ele pode fazer ponta ou não. Por quê? Se um aluno não consegue nem fazer uma pirueta na meia ponta, quem dera ele fazer na ponta. E aí ele vai ter que reaprender, né? Então, quando a gente coloca um aluno na ponta, ele sabe fazer uma pirueta na meia ponta, na hora que eu coloco ele na ponta, a pirueta não sai mais, sim? Porque ele tem que reaprender o eixo, tem que reaprender a força, tem que criar musculatura para conseguir fazer aquilo, enfim. E aí a gente sabe que a tendência é que a aula de meia ponta seja num nível e a aula de ponta seja num nível mais baixo. Se eu já pego uma turma que tem um nível baixo e coloco a aula de ponta, não sei pra quê, né? Pra que a gente vai colocar? Não tem mais nem nível para descer, vai ficar menos, né? Menos 3 o nível do negócio. Então, assim, tem coisas que não vale a pena. Então, eu preciso esperar o aluno ter um certo desenvolvimento técnico, um conhecimento técnico de conseguir fazer determinados passos para que ele tenha condição de conseguir fazer outros determinados passos na ponta. Por exemplo, se na meia ponta ele consegue fazer uma pirueta, é provável que na ponta ele vai conseguir fazer relevé passé. Sim? Se na meia ponta ele consegue fazer dupla pirueta, é provável que na ponta ele consiga fazer uma pirueta. Então, se eu pego um aluno que faz relevé passé, não consegue nem gerar pirueta ainda, é provável que na ponta ele não vai fazer nada. E aí eu só vou gerar frustração nesse aluno, né? E ele vai acabar desistindo do balé. Sim? Então, a primeira coisa é a gente prestar atenção nesse nível técnico. E aí, como é que eu faço essa avaliação? Exatamente do jeito que eu acabei de te explicar, tá? Eu realmente avalio o que é que eles conseguem fazer na meia ponta para ver se já tem um pouquinho de conhecimento técnico para eu começar a introduzir ponta ali para aquela turma, ok? Segunda coisa que eu levo muito em consideração é a estrutura física desse aluno, dessa aluna. E aí entram 2 pontos. O primeiro é o alongamento que ela tem em região de tornozelo, tá? E assim, eu volto a falar, eu não estou falando de colo de pé, nada disso, tá? Tem esse vídeo aqui, ó, que eu falo bastante sobre a questão do colo de pé. É um vídeo bem antigo, mas vale a pena assistir. Mas eu não estou falando sobre ter colo de pé ou não, porque a gente, como professor, sabe que nada disso influencia na ponta, tá? O que influencia realmente é a angulação ali do tornozelo. Então, quanto mais esse ângulo do tornozelo, deixa eu mostrar aqui. Dá pra ver daí?
Então vamos lá. Um aluno tá lá na meia ponta. Nossa, faz de conta que o chão tá aqui, tá? E aí ele tem esse ângulo do tornozelo, ó, mais retinho. Sim, isso é perfeito pra gente simplesmente colocar a ponta e subir. Ok? Agora, quando o meu aluno não tem esse ângulo, ele está na meia ponta e ele sobe numa meia ponta mais baixa, e aí eu formo um Vzinho aqui, né? Tem alunos que é uma meia ponta mais baixa ainda, que aí fica um negócio assim. Na hora que eu colocar a ponta, ele não vai ter condição de subir na ponta. Sim? Então é muito importante eu avaliar qual é o ângulo que ele forma aqui em cima da região desse tornozelo na hora que ele estica os pés ou na hora que ele sobe na meia ponta. Tá? Quanto mais retinho tiver essa angulação, melhor, ok? Mais flexibilidade ele tem nesse tornozelo, mais condições ele vai ter para ficar realmente em cima da ponta. Então, essa é a primeira coisa que eu avalio. Em qual momento eu avalio isso? Aluno, vem cá, vamos ver se você pode ir para a ponta. Não. Sim, eu avalio isso durante a aula. Relevé, eu bato o olho e vejo. Meia ponta baixa, meia ponta baixa, meia ponta baixa, meia ponta baixa. Gente, sobe mais a meia ponta, sobe no máximo. Aqui ele consegue, tem um ângulo legal. Aquela outra aluna ali ainda não tem. Sim? E aí, quando a gente vê nesse momento que as pessoas estão na barra, né, fazendo um determinado exercício, e eu peço um relevé, significa que aquela pessoa ela não consegue, com o peso dela, subir numa meia ponta ao nível de deixar esse ângulo retinho. Pode ser que sentada no chão ela consiga esticar o pé e deixar o ângulo do tornozelo retinho. Então ela tem alongamento naquela região. Mas quando ela está em pé, ela não consegue chegar nesse alongamento. E aí entra o segundo ponto. Quando em pé, ela não consegue fazer um relevé sussu e deixar esse ângulo retinho do tornozelo ali, significa que ela não tem força para chegar na meia ponta alta. E aí eu vou deixar um vídeo que eu falo tudo sobre meia ponta alta, sobre como sustentar, falo de exercícios e tudo mais. Vou deixar esse vídeo aqui sobre meia ponta alta para você assistir depois, porque é um vídeo que vale muito a pena, explica muita coisa, tá? Mas enfim, a partir do momento que eu observei que por mais que sentada, quando elas esticam o pé, sei lá, quando faz um développé, eu vejo lá tem um ângulo bonitinho de tornozelo zeradinho. Mas quando faz uma meia ponta alta, ou ela não consegue chegar na meia ponta alta, ou ela até chega, mas aos poucos ela vai descendo, significa que ela não tem força para sustentar uma meia ponta alta. Se ela não tem força para sustentar uma meia ponta alta, quem dera ela ter força para sustentar uma ponta. Sim, que é alta. Não tem como subir na ponta, na meia ponta baixa, né? Ponta baixa, ponta alta. Não tem como, tá? Tem que estar lá em cima. Então, são esses 3 pontos que eu realmente avalio num aluno. E aí, assim, eu avalio esses pontos, primeiramente, numa aula, sim, sem expor para o aluno que está passando pela minha cabeça a possibilidade dele fazer ponta, porque se eu não aprová-lo, né, se eu achar que ele não tem condições físicas para fazer ponta e nem técnica para fazer ponta, eu vou acabar causando uma frustração no meu aluno. Então eu prefiro não falar, eu só observo. Observei, achei que tem condições e tal, eu só preciso testar o grau de força de verdade. Aí tem vários testes, né, que em fisioterapia a gente aprende vários testes de força, para a gente graduar ali o grau de força que a pessoa tem e tudo mais. E aí é por esses testes que eu acabo ali escolhendo, ajudando o aluno a escolher a sapatilha de ponta que vai ser mais indicada para ele. Mas isso é um longo assunto, a gente pode conversar sobre isso um outro dia, numa próxima oportunidade, porque a dica já está ficando longa, tá bom? Se você quiser saber mais sobre isso, coloca aqui nos comentários para mim, tá bom? Quem sabe eu faço um vídeo só falando sobre isso. Ok? Desejo muito sucesso aí para você e seus alunos, que você realmente busque cada vez mais conhecimento para fazer a indicação da melhor maneira possível para os seus alunos para começarem ali a aula de pontas, para que isso não seja um motivo de frustração ao ponto de levar o aluno a desistir e muito menos um motivo para de repente um momento errado para causar lesões e tudo mais nesse aluno, ok? Para que realmente seja um sucesso.
Combinado? Espero que você tenha gostado da dica de hoje. Se gostou, dá um like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, que tem dicas todos os dias. Além disso, a gente está no Facebook, Instagram, Spotify, blog, WhatsApp, enfim, a gente está em vários lugares. A gente se vê na próxima dica. Até mais!